Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos iniciar mais uma aula de análise combinatória. E vamos trabalhar agora nesses exercícios alguns problemas que vão envolver aí o princípio multiplicativo e o princípio aditivo, ok? Bom, nesse primeiro exercício, pessoal, nós temos aqui, ó, quantos números maiores que 10.000 e menores que 70.000 de algarismos distintos são divisíveis por 5. Então vamos lá. Eu quero um número que está entre o 10.000, certo? E o 70.000. Perceba que é maior que 10.000 e menor que 70.000. Então o que eu quero? Eu quero os números que estão entre 10.001 e os 69.999. Então a gente começa a perceber que os nossos números têm a característica de quantos algarismos? Tem 5 algarismos. Então tem 1, 2, 3, 4, 5. Então é decisão 1, decisão 2, decisão 3, decisão 4, decisão 5. Ok? Pessoal, quais são os algarismos que nós podemos utilizar? Podemos usar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o 8 e o 9. Ao todo são 10 algarismos, ok? Então eu posso usar 10 algarismos. Agora perceba, aqui neste caso, neste problema, nós vamos dividir em casos, tá, pessoal? Vamos estar dividindo em casos. Por que em casos? Você vai entender já já. Primeiro caso que eu vou fazer aqui, ó, é considerar que o número ele vai terminar com o 0 ou ele vai terminar com o 5. Professor, por que isso? Primeiro, a casa das unidades é o que vai determinar se esse número é divisível ou não por 5. Para ser divisível por 5, ele tem que terminar com 0 ou ele tem que terminar com 5, ok? Logo aqui eu tenho a minha primeira decisão a ser tomada, ok? E aqui nós teremos a segunda decisão a ser tomada. Por que a segunda decisão? Porque aqui vai existir alguma restrição. Qual é a restrição que vai existir? Eu posso, na verdade não chega a ser uma restrição, né? Mas eu tenho aqui um número de possibilidades limitada. Quais são essas possibilidades? Eu só posso colocar o número 1, o 2, o 3, o 4 ou eu posso colocar o 6. Bom, por que eu não coloquei o 5? Porque o 5, eu estou dizendo que ele vai aparecer na casa das unidades, ok? Então eu não estou considerando o 5 aparecendo aqui na primeira posição. Mas professor, por que somente esses? Porque olha lá, a nossa condição, ó, é entre 10.001 e 69.999. Então, nessa primeira casinha aqui, ó, vai do 1 até o 6. Não dá para colocar mais outro número, né? Além do 6. Então, é somente essa possibilidade. Então, eu vou reescrever aqui para ficar um pouco mais didático. Então, nós temos decisão 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Vamos preencher aqui. Ó. Decisão 1, ou é 0 ou é 5. Então, você tem duas possibilidades. Decisão 2, ou é 1, ou é 2, ou é 3, ou é 4, ou é o 6. Então, você tem 5 possibilidades. Para tomar a decisão 3, a decisão 4 e a decisão 5, vamos pensar aqui, ó. Decisão 3, pessoal. Como é que eu vou fazer a decisão 3? Quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho 10 algarismos, só que no enunciado ele fala que os algarismos devem ser distintos, devem ser diferentes. Então, o que eu usei na decisão 1 e na decisão 2 devem ser retirados. Então, eu vou subtrair decisão 1 e a decisão 2. 10 menos 2, então sobraram 8 possibilidades. A mesma coisa eu vou fazer com a decisão 4.
é 10 menos a decisão 1, menos a decisão 2, menos a decisão 3. Então sobraram 7 algarismos. E agora você já entendeu, né? A decisão 5 só pode ser, então, 6 algarismos. Tudo bem? Então, aqui, ó, resolvendo o primeiro caso, nós teremos um número igual a 3.360. Então, olha lá, eu tenho esse primeiro caso aqui, que podem acontecer em 3.360 maneiras, tá? São a quantidade de números que eu tenho satisfazendo essas condições. E o segundo caso? Como que a gente vai pensar no segundo caso, pessoal? Bom, no segundo caso, eu vou ter a mesma ideia, tá? Decisão 1, 2, 3, 4 e 5. A decisão 1 será tomada na casa das unidades e a decisão 2 na casa aqui no primeiro algarismo, né? Então, olha lá, pensa aqui comigo. Bom, eu não posso iniciar um número com 0. Então, eu tenho que considerar que aqui vai ser diferente de 0. Então, se aqui é diferente de 0, eu vou considerar aqui agora, começando então com o 5. Ok? Por que com o 5? Porque no primeiro caso, perceba que nas possibilidades eu não contei o 5. Então, nesse número 3.360, não existe a contagem de números iniciando com 5. Então, eu tenho que contabilizar agora, ok? Então, eu vou considerar a decisão 2 começando com 5. E a decisão 1, é claro, que para ser divisível por 5, então tem que terminar com o 0, ok? Então, aqui não tem o que fazer, tem que terminar com 0, ok? Agora, as outras decisões você já sabe. A decisão 3, a decisão 4 e a decisão 5. Vamos escrever então de novo aqui, ó, por didática. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos escrever as nossas possibilidades. Na decisão 1 só pode ser o 0, então é uma possibilidade. Na decisão 2 só pode ser o 5, então é uma possibilidade. Na decisão 3, olha lá, 10 menos a decisão 1 e 2, então sobraram 8. Na decisão 4 sobraram 7. Na decisão 5 sobraram 6, pessoal. Você já entendeu isso aqui, ó? Pelo princípio multiplicativo, basta você multiplicar, então, 1 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Então, este segundo caso serão 336 números. Então, você tem o primeiro caso ou o segundo caso. A questão do ou é o princípio aditivo. Então, o total de números que você tem aqui vai ser o primeiro caso mais o segundo caso, ok? Então, são 3.360 mais 336. Isso nos dá um total de 3.696 números formados nas condições do problema. Tá ok? Então vamos continuar aqui agora com um probleminha que fala sobre problemas que vai envolver aí o conceito de pelo menos um, tá? Então existem problemas que você vai aparecer ou pelo menos um, nem todos, tá? Algumas expressões, né, com esse formato, tudo bem? Então vamos ver aqui, ó, exercício 15. Considere todos os números de 4 algarismos formados com algarismos de 1 a 9. Então vamos pensar aí, né, ó. De 1 a 9, você tem quantos algarismos? Você vai ter aí 9 algarismos, ok? Então você tem aí, ó, 9 algarismos disponíveis para utilizar. Os números são de 4 algarismos. 1, 2, 3, 4. Ok? Aí ele fala assim, ó, decisão 1, decisão 2, decisão 3, decisão 4. Vamos ler o restante do problema, né? Quantos desses números têm algarismos repetidos? Eita! E agora, hein, pessoal? Algarismos repetidos é bem complicado da gente resolver. Então, qual é a ideia que nós vamos desenvolver nesse tipo de exercício? Porque quando ele fala assim, ó,
algarismos repetidos é que pelo menos um deve ser repetido, tá? Pelo menos um deve ser repetido. Então eu já estou considerando que é um número de 4 algarismos e um ali está se repetindo. Então eu tenho que fazer essa contabilidade, essa contagem, né? Então, o que eu vou pensar? Eu costumo falar para os alunos assim, ó, quando você se deparar com um problema desse, pensa no total. Que é o total? É a quantidade de números que você tem de 4 algarismos formados aí usando de 1 a 9. Então, lá, o que vai ser o total? 1, 2, 3, 4 decisões. Bom, quantos algarismos você tem para a primeira decisão? Eu tenho 9. Quantas para a segunda? 9. Quantas para a terceira? 9. Quantas para a quarta? 9 decisões. Então, para o princípio multiplicativo, você tem aqui um 9 na 4. Ok? Então, 9 na 4 vai dar 6.561. Pessoal, isso aqui é o total de números que você tem de 4 algarismos repetidos, distintos. Está tudo aqui, tá bom? Então, aqui a gente não separou nada. Então, essa aqui é a quantidade de números que nós temos respeitando a condição do problema, tá bom? Aí eu faço a ideia assim, ó. O que eu não quero, tá? O que eu não quero são algarismos distintos. Então, o que eu não quero são algarismos distintos. Você já aprendeu a calcular algarismos distintos. Como que vai ser? Na primeira decisão você tem 9. Na segunda decisão, ou seja, você já usou um algarismo. Então, quantos sobraram? 8. Na terceira decisão, a mesma ideia. Você já usou 2. Então, quantos sobraram? 7. Você já usou 3. Então, quantos sobraram? 6. Então, essa contagem aqui, ó, é a contagem de números distintos, ou melhor, né? Números distintos com algarismos distintos. Qual é o total desses números? São 3.024. Pessoal, então qual é a ideia para resolver esse tipo de problema? Você vai fazer assim, ó. O que é o total? O total vai ser o que eu quero mais o que eu não quero, tá? Lembrando que eu não quero são os números, ou melhor, são os algarismos, né? O que eu não quero são os algarismos distintos. Isso é o que eu não quero. O que eu quero é que pelo menos um esteja sendo repetido ali. Então basta você fazer essa equação, ó. Vamos substituir na equação. Quem é o total de números que você tem? 6.561. O que eu quero são números que têm ali algarismos repetidos, ok? Como você não tem, então você vai chamar de x. O que você não quer são algarismos distintos. Então, algarismos distintos, você calculou, deu 3.024. Pessoal, resolvendo esta equação, você tem aqui, ó, 6.561 menos 3.024. Isso é igual a x. Então, o x vai ser igual a quanto? 3.537. Então, esse é o total, 3.537 é o total de números de 4 algarismos, você utilizando os algarismos de 1 a 9, tendo algarismos repetidos. Então, essa é a ideia do quero e o do não quero, pessoal. Então, esse exercício é bem típico, aparece muito para você usar essa ideia, tá? Então, vamos tomar cuidado na interpretação. Bom, próximo exercício nós vamos relacionar aí, ou vamos falar, né, sobre relações e funções, o que envolve a ideia de contagem. Então nós temos aí, ó, há vários problemas interessantes de contagem que vai envolver aí o conceito de relações binárias, tá? E também o conceito de funções, onde vai falar de domínios que são conjuntos finitos. Então, para começar, iremos contar o número de subconjuntos de um conjunto A de n elementos. Então, aqui a gente está falando de um conjunto apenas, ok? Cada elemento de A tem duas possibilidades. Ou ele vai pertencer ou não pertencer a esse subconjunto, ok? Então, pelo princípio multiplicativo, eu posso ter a seguinte ideia, ó lá.
Eu tenho um elemento, ele tem duas opções. O outro elemento tem duas opções. O outro elemento tem duas opções. Pertencer ou não pertencer. Então, para você calcular o número de subconjuntos de um conjunto, nada mais é do que uma potência na base 2 elevado a n, onde n é o número de elementos desse conjunto. Ok? Exemplos de subconjuntos. Então, nós temos aqui, ó, se 1 pertence a, o 2 pertence a, e 3 não pertence a, nós temos o subconjunto 1 e 2. Então, isso é uma relação do conjunto A. Então, este é um subconjunto de A. Ok? Agora, se 1 pertence a, 2 pertence a, 3 pertence a, o conjunto 1, o subconjunto 1, 2, 3 é um subconjunto de A também. Agora, se um elemento não pertence a, o 2 não pertence a e o 3 também não pertence a, então temos o subconjunto vazio. Aqui cabe aquela ideia que todo conjunto existe subconjunto vazio, tá? Então, o subconjunto vazio também é uma relação de A. Então, é um subconjunto de A, perfeito? Agora, nós vamos estender essa ideia quando você vai relacionar dois conjuntos, o conjunto A em B. Então, vai ser qualquer subconjunto de A cartesiano B, ok? Portanto, qual vai ser o número de relações de A em B, pessoal? É só você pensar aqui, né? Ó, você vai ter que, para um conjunto, se um conjunto já é 2 elevado a n, relacionando então dois conjuntos, é 2 elevado a n de A vezes o n de B. Então você vai pegar a base 2 elevado ao número de elementos do conjunto A vezes o número de elementos do conjunto B. Então, essa é a formulinha que calcula o número de relações entre dois conjuntos, ok? Vamos estender essa ideia aqui no exercício 21, onde nós vamos falar sobre função. Pessoal, precisamos entender o que é função, ou lembrar, né, o que é função. Função parte da ideia que você vai relacionar dois conjuntos, né? Então, nós temos aqui a ideia do conjunto a ideia do conjunto B, onde o A é o nosso domínio, ok? E o B é o nosso contradomínio. Existem lá elementos no conjunto A e existem elementos no nosso conjunto B. O que define uma função? Primeiro, todos os elementos de A devem possuir uma imagem em B. Ok? Isso é fato. Não pode sobrar nenhum elemento em A. Essa é a primeira condição. A segunda condição para ser função é que cada elemento de A possui uma única imagem em B, tá? Só deve flechar um único elemento em B. Então você vai entender aqui, ó, que para cada elemento de A, eu vou fazer uma única escolha em B. Perfeito? Então isso é a definição de função. Então vamos pensar aqui no exercício. Considere o conjunto A de n elementos. Então eu tenho aqui, ó, A1, A2, A3, até o AN, porque ele está falando que é n elementos. E eu tenho um conjunto B de m elementos. Então eu tenho B1, B2, B3, até o Bm. Então, esse n aqui nada mais é que a quantidade de elementos que nós temos no conjunto A. O m também é a quantidade de elementos que eu tenho no conjunto B, ok? Aí vamos para a pergunta. A pergunta é: quantas funções f de A em B diferentes podem ser feitas? Pessoal, a gente tem que lembrar do conceito de função, né? Então, partindo da ideia que o A é o nosso domínio, ok? Nós vamos aplicar uma lei, uma função no domínio. Então, quando eu aplico uma função f em A em B, o que está acontecendo aqui? Eu estou fazendo f de A1, ele vai encontrar um elemento lá no meu conjunto B. Quando eu fizer f de A2, ele vai encontrar um elemento lá no meu conjunto B. Quando eu fizer a f de A3, ele vai encontrar um elemento lá no meu conjunto B. Até
o f de AN, ele vai encontrar um outro elemento lá no meu conjunto B, que é o nosso conjunto de chegada, que é o contradomínio, ok? Então pensa aqui comigo, ó. Se você tem, por exemplo, vou fazer aqui o diagrama de novo, ó. Tem o conjunto A, o elemento A1. O conjunto B, temos lá B1, B2, B3 até o BM, ok? Então pensa comigo aqui, ó. Para o A1, quando eu aplicar a função, eu posso falar que a imagem de A1 pode ser o B1, pode ser o B2, pode ser o B3, pode ser o BM. A imagem de A1 pode ser qualquer um desses elementos. Então, esses elementos nada mais são do que as possibilidades que o A1 tem de imagem, ok? Então, se eu tivesse 5 elementos aqui no conjunto B, então o A1 teria 5 elementos, 5 possibilidades. Então, eu poderia flechar com B1, poderia flechar com B2, com B3, até o B5, né? Se eu tivesse só 5 elementos. Mas aqui eu tenho quantos? Eu tenho M elementos. Então, essa ideia aqui vai ser a ideia das decisões, ó. Vou colocar assim, ó. Eu tenho o f de A1, o f de A2, o f de A3, até o f de AN, certo? Que é o meu último elemento lá do meu domínio. Aí eu vou falar a mesma coisa que a gente estava discutindo até agora, ó. Você vai tomar a decisão 1, depois você vai tomar a decisão 2, a decisão 3, até você tomar a decisão N. Perfeito? Agora vamos lá, pessoal. Ó, partindo da ideia que nós comentamos aqui. Ó. Quando você for aplicar a função em um dos elementos do domínio, quantas possibilidades você vai ter? Quantos elementos eu tenho aqui no B? Eu tenho M elementos. Então, vou ter M possibilidades. Aí, quando você for fazer f de A2, eu também vou ter quantas possibilidades? Eu vou ter M possibilidades, tá? Perceba, pessoal, que isso aqui pode ser repetido, né? Ó, o que não pode é o domínio possuir a mesma imagem, tá? O domínio ter mais do que uma imagem, né? Isso é o que não pode. Mas que nem eu fiz aqui, ó, no exemplo inicial. Eu tenho dois domínios que possuem a mesma imagem. Isso aqui não é problema, tá? O que interessa é cada elemento do meu domínio deve ter uma única imagem. Isso é o que define função. Tá ok? Então aqui eu continuo tendo M possibilidades. F de A3 eu vou ter M possibilidades. E F de AN também eu vou ter o quê? M possibilidades. Então, pelo princípio multiplicativo, você tem o quê? M vezes M vezes M vezes M vezes M elevado a N vezes. Olha lá, elevado a N vezes. Então, quem é o M? O M são a quantidade de elementos do seu contradomínio, que aqui é o conjunto B. Quem é o N? N é a quantidade de elementos do seu domínio, que aqui para nós é o conjunto A. Pessoal, então aqui a gente está definindo quantas funções, então, eu posso fazer de uma função de A em B. Já vamos escrever a resposta. Ó. O M que eu tenho, acabei de escrever ali, ó, é o número de elementos do contradomínio, que é o B. Quem é o N? É o número de elementos do meu domínio. Então, para calcular a quantidade de funções de A em B, basta pegar o número de elementos de B e elevar ao número de elementos de A. Ok?
Então, esse é o cálculo que você vai fazer para contar quantas funções você pode realizar aí entre A e B. Perfeito? Pessoal, então essa aula a gente termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.